Queridos amigos, estamos aqui para mais um podcast de comentários ao Código Penal. Nós estamos falando da teoria da pena e hoje vamos falar das regras do regime aberto, artigo 36 do Código Penal. Bom, pessoal, como vocês sabem, o regime aberto é o regime mais maleável, né? O regime mais brando que nós temos. Nós temos o regime fechado, o semiaberto e o aberto. E o aberto é o mais brando, não é? Ele, de acordo com o que denomina lá no próprio artigo 33, quando fala dos regimes iniciais, né? O regime aberto é cumprido em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Tem algumas pessoas que já me perguntaram, mas professor, casa de albergado? Existe casa de albergado? Existe sim. São poucas. O poder público, ele acaba privilegiando a construção de penitenciárias de segurança máxima ou média, e, em segundo lugar, colônias agrícolas industriais. E casas de albergados não são construídas ultimamente, não é? E por que isso? Por que não se constrói casa de albergado então, professor? Porque a jurisprudência, ela encontrou uma solução para a falta de casa de albergado, que é o cumprimento da pena na sua própria casa. O sujeito ele fica livre durante o dia para trabalho, estudo, lazer, né? E ele tem que se recolher no período noturno, na sua própria casa, quando a comarca, né, não tiver casa de albergado. Bem, vamos, então, à redação do artigo 36, né? Regras do regime aberto. Artigo 36. O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. Parágrafo 1º. O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. Parágrafo 2º. O condenado será transferido do regime aberto se praticar fato definido como crime doloso, se frustrar os fins da execução ou se, podendo, não pagar a multa cumulativamente aplicada. Bom, então aqui algumas questões, né? A questão da autodisciplina. O regime aberto, sempre pensando no sistema progressivo, né, em que o sujeito começa no fechado, vai para o semiaberto, depois vai para o aberto. Então o aberto o aproxima muito mais da sociedade, ou da condição de ter essa autodisciplina, de não se envolver em confusão, não praticar crime, não frustrar a execução. Essa seria a ideia do parágrafo 2º. A propósito, se fala também que ele sairia do aberto, ou seja, ele teria regressão, né, se ele não pagasse a multa aplicada cumulativamente. Mas a jurisprudência já acabou com essa condição, em razão das pessoas não poderem ser presas por dívida, né? Antigamente, quando o sujeito não pagava a pena de multa, ele ia preso. Hoje não, isso vira uma execução fiscal. Então, esse parágrafo 2º, na parte final aí, quando diz que se não pagar a multa ele pode regredir, né? Isso não se aplica mais. Outra questão que se coloca é a questão do período noturno. Que período noturno seria esse, né, pessoal? Na verdade, isso depende do juiz da execução. Eu lembro de um caso em que o meu cliente era padeiro e, para exercer a sua atividade, ele precisava estar na padaria às 4 horas da manhã.
Então nós entramos com um pedido para que o juiz autorizasse que o nosso cliente estivesse na rua a partir das 3 horas da manhã, em razão do deslocamento para o seu trabalho, e o juiz autorizou. Então, essa regra, não pode ficar depois das 10, das 8, né? Isso, na verdade, vai depender de juiz da execução para juiz da execução. Bom, no frigir dos ovos, cumprir o regime aberto é até mais favorável, muitas vezes, do que, por exemplo, estar em sursi, que traz algumas condições, né, importantes, ou até do que estar numa pena alternativa. O regime aberto, ele, nos moldes com que ele foi fixado, ele acaba sendo bastante simples de cumprir, evidentemente. Agora, é para quem, por exemplo, tem uma vida social, sai à noite com os amigos, aí uma pena alternativa seria melhor, porque ele não teria restrições no período noturno, o que o regime aberto traz, né, em termos de restrições. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima!